nosso assunto de hoje é sobre a economia do período imperial, mais especificamente do Segundo Reinado. Então, assim, não é segredo para ninguém, né? Não é nenhum grande mistério. O foco da economia do Segundo Reinado é o café. Tá? Então, o café é uma planta nativa da região da África, né? Então, naquela região já havia o hábito de beber café, né? E o café ele ganhou uma popularização muito grande após a industrialização, né? Após a Revolução Industrial, uma bebida estimulante, né? Deixa as pessoas acordadas, ligadas. Acho que eu estou precisando de um café, inclusive. Mais acordadas. Então, assim, com a Revolução Industrial, né, com o passar, né, dessa época, começou a se consumir, passou a se consumir muito café. Tá? O Brasil não é uma planta nativa do Brasil, o café foi trazido para cá, né? Segundo alguns estudiosos, né, foi meio que contrabandeado, né? Um brasileiro foi se não me engano, para Guiana, e lá tinha mudas de café, e eles queriam ao máximo evitar que o café chegasse no Brasil, porque morriam de medo de que o Brasil começasse a produzir o café, né? E podia dar muito certo, né? E aí foi isso que aconteceu, trouxeram, né, meio que as escondidas mudas de café para o Brasil, né, e começaram a plantar, e de fato deu muito certo, começou a se plantar lá na região norte e nordeste, né, no Pará, né, e aí, mas ainda em pequena quantidade, ainda sem uma grande economia voltada para essa produção. Foi só a partir, né, do século XIX que o Brasil passa a se tornar, então, uma potência na produção cafeeira e exportar café para o mundo inteiro. Tá? O Brasil vem de vários ciclos econômicos, né, como vocês devem lembrar, o ciclo do açúcar foi muito importante, depois da mineração, lembrando sempre, gente, abrindo parênteses aqui, quando a gente falar o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo da mineração, o ciclo do café, não significa que não existiam outras produções em paralelo. Haviam sim, até mesmo para sustentar as pessoas que viviam aqui dentro. Né? Então, em torno da fazenda da cana-de-açúcar, né, várias outras culturas eram realizadas até mesmo para abastecer aquela fazenda, né, de produtos alimentícios, né, de gado, né, de animais, enfim, para sustentar ali essa sociedade. Então, outras culturas se formaram. Lógico que essas ganharam destaque porque eram voltadas para a grande produção, para serem exportadas, né, para fora do país. E não foi diferente na época do café. Né? Então a gente fala assim, a produção cafeeira, né? Até o título ali, né, da aula, né? O reinado do café. Né? O café, de fato, reinou absoluto. Mas, em paralelo a ele, outras culturas também aconteceram. Eu vou falar de uma delas aí ao longo aí da nossa apresentação. Tá? O café, então, ele passa a partir do século XIX, já no período regencial, já tem incidência de várias fazendas voltadas para a produção e cultivo do café. Tá? O local no Brasil em que vai iniciar essa produção, essa região aqui entre Rio de Janeiro, Espírito Santo, né, é conhecida como Vale do Paraíba. Tá? Essa região aqui é onde vão ser plantadas as primeiras fazendas, né, do café, as primeiras produções em larga escala. Né? Aos poucos, esse café ele vai migrando, como vocês estão vendo aqui no mapa, né? Pode ver que vai aumentando aqui em direção a São Paulo, tá? Em direção ao interior paulista, e chega a pegar aqui o nosso norte, ó, o norte do Paraná. Né? Lembrando que até a primeira metade do século XIX, Paraná e São Paulo, né, formam uma mesma província. Né? Só depois que vai haver esse desmembramento, né? Então, e até hoje, né, é muito forte a cultura do café aqui no norte do Paraná, assim como é forte ainda também no interior paulista. E o café vai trazer uma grande força para a região sudeste. Né? Já havia causado um baque bastante grande, né, quando houve o ciclo da mineração. Né? Então, vocês devem lembrar que o Brasil, a princípio, foi colonizado no litoral, principalmente região nordeste. Né? Quando se descobre o ouro em Minas Gerais, em grande quantidade, então há um deslocamento populacional, né, para aquela região, e, consequentemente, isso traz um desenvolvimento, né, para a região sudeste, a ponto que, por exemplo, Rio de Janeiro se torna capital, né, as cidades próximas, né, podemos pensar ali, principalmente São Paulo, e aí aqui o sul do país, que começa a abastecer Minas Gerais, começa a ter um surto de desenvolvimento, né, nesse período. Quando o café é introduzido, né, nessa cultura e se torna o principal produto de exportação brasileiro, né, o Nordeste, a região Sudeste, mas especialmente São Paulo, né, dá um salto,
né, muito grande, assim, em termos, né, econômicos, em termos de desenvolvimento, principalmente econômico, né, em termos de trazer coisas, né. Então, os grandes fazendeiros de café, né, eles são diferentes, por exemplo, do senhor de engenho. O senhor de engenho geralmente morava na fazenda, né, ele controlava ali o trabalho de todos, né, tinha lá seus privilégios, suas regalias, mas estava ali. Era uma produção agrária, né. O fazendeiro do café, ele não vai ficar, nem sempre ele vai estar na fazenda, no interior. Ele vai procurar morar nos grandes centros, né, na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, né, porque é lá onde tem os produtos. Essa pessoa, ela é muito rica, né, tem muito dinheiro, né, então eles querem consumir, querem gastar, né, então por isso é atraído ao Brasil uma série de mudanças, de melhorias, né, que vão dar condições para essa nova elite que está se formando. O fazendeiro do café ganha até o título, né, de barão do café, e eles vão querer frequentar lugares, né, bolsa de valores, bancos, né, vão querer que os filhos estudem em universidades, vão querer que as esposas se vistam com os melhores costureiros, as melhores lojas. Então, essas cidades, principalmente São Paulo, né, e Rio de Janeiro, vão vivenciar esse surto de desenvolvimento aí nessa época. Outra questão bem importante que a gente precisa falar, né, quando está falando de produção econômica do Segundo Reinado, está falando do café, é a questão da mão de obra escrava. Tá? O Brasil, mesmo depois de independente, né, mantém a sua política, né, escravista. Né, no período da mineração houve um grande surto, né, de compra de escravos. Né, então, quando entra no primeiro reinado, né, apesar de Dom Pedro I ter se comprometido com a Inglaterra em abolir a escravidão, ou ir abolindo a escravidão, né, esse é um assunto que vai sendo empurrado com a barriga. Vejam que irônico, né? A Inglaterra é o primeiro país, né, da era moderna a aplicar a escravidão, né, e ela vai ser o primeiro país também a querer sair da escravidão. Né? Então, a Inglaterra vai abolir a escravidão em algumas das suas colônias, né, principalmente aqui na região do Caribe. E aí os produtos ingleses, né, que agora são produzidos por pessoas livres, assalariadas, passa a ter um preço mais alto do que dos países que produzem com trabalho escravo. Então, vejam, a pressão por parte da Inglaterra para que os outros países coloquem fim na escravidão também tem um interesse por trás, um interesse econômico. Né? A gente não está falando que tem apenas o interesse econômico. Tá? Mas tem o interesse econômico, tem a questão humanitária, lógico, muitos ingleses eram contrários, muitos movimentos abolicionistas, muitos movimentos ligados a igrejas, né, começam a reivindicar o fim da escravidão, né, e aí a Inglaterra se posiciona, né, como uma nação, né, que vai lutar pelo fim da escravidão, né, no mundo. E o Brasil sofre com isso, essa pressão inglesa, dada a riqueza da Inglaterra, a influência da Inglaterra na nossa economia. Lembrando que, por exemplo, com a independência, quem emprestou dinheiro para o Brasil pagar pela sua independência, Portugal, né, foi a Inglaterra. Né? Então, quando a Inglaterra está emprestando dinheiro ao Brasil, ela cobra algumas ações, ela cobra algumas vantagens. Dentre essas questões está aí a questão da abolição da escravatura. Tá? E que o Brasil vai levando, né, no banho-maria, devagar. Não, a gente vai abolir, mas calma. Chega 1850, então já estamos no Segundo Reinado. Chega 1850, uma lei muito importante vai ser aprovada aqui no Brasil. É a famosa Lei Eusébio de Queiroz, nós estamos vendo aqui. Ela põe fim ao tráfico de escravos, ou seja, não era mais permitido, né, que entrassem navios negreiros vendendo escravos aqui no Brasil. Ela não põe fim à escravidão, mas põe fim ao tráfico. Né? O que vai acontecer como consequência direta, né, no Brasil? A gente tem que entender que o uso da mão de obra escrava estava tão impregnada na nossa sociedade que era algo assim, tipo, ter um escravo, era uma coisa muito naturalizada, muito comum, a ponto de o escravo era libertado, ele conseguia comprar sua alforria, conseguia se libertar de alguma forma, ele tratava de tentar ter escravos para si. Né? Tamanha era essa naturalização da questão escravista. Tá? Então, isso estava muito impregnado na sociedade brasileira. Para os grandes fazendeiros, né, o escravo era um investimento. Né? É como se fosse para hoje um industrial comprar lá máquinas para produzir alguma coisa. Tá? Então, na época, a mentalidade era essa: eu estou comprando uma coisa. Então, havia a coisificação do ser humano. Né? A escravidão é algo muito cruel, né? Mas a gente precisa fazer a leitura correta dela no seu tempo, né?
qual era o significado da escravidão lá na época que ela ocorreu, né, para a gente não cair em julgamentos, né, errados, né, incoerentes também. Tá? Então, assim, para esse homem de negócios, para esse fazendeiro, para esse produtor, né, ele comprou lá um lote de escravos, era assim que eles chamavam. Né? Ele comprava esses escravos, para ele era um investimento. Né? A possível abolição da escravatura era, para ele, como se o governo estivesse tirando a sua propriedade, estivesse tirando o dinheiro dele. Tá? Então, porque hoje, assim, né, as pessoas devem pensar, não, tinha que pôr fim à escravidão mesmo, e de fato tinha, né? Mas eu gostaria que vocês entendessem qual era o significado disso para muitas pessoas, uma vez que esse conceito ele estava arraigado, enraizado na nossa cultura. Tá? Então, obviamente, vai haver muita pressão contrária ao fim da escravidão. Então, o que Dom Pedro vai tratar de fazer, Dom Pedro II? Né? Essa abolição ela vai acontecer bem aos poucos ao longo aí do governo dele. Não é à toa que a abolição realmente, de fato, acontece em 1888, é assinada a Lei Áurea. Um ano depois, o que acontece? Cai a monarquia no Brasil. Dom Pedro II deixa de ser imperador do Brasil. Tamanha era as consequências, né, de mexer com esse assunto que era tão caro à elite brasileira da época. Tá? Então, aqui em 1850, Lei Eusébio de Queiroz põe fim ao tráfico de escravos. Como consequência direta, você vai ter um tráfico interno muito grande. Então, regiões, né, que tinham escravos e que estavam com uma produção mais em baixa, começam a vender escravos dentro do Brasil para as regiões que precisavam de mais mão de obra, que é o caso do Sudeste, caso de São Paulo. Então, esse tráfico interno vai ser muito intenso e vai ser legal, né, até o fim do período escravista no Brasil. Tá? O café, ele vai se adaptar às terras brasileiras, em especial a região de São Paulo, aqui norte do Paraná, né, tem uma terra muito apropriada para o cultivo do café, né, que é uma terra vermelha, né, ela é uma terra misturada com rochas vulcânicas, né? Você já deve ter estudado isso daí lá em geografia, né? Por que a terra é vermelha, né? E ela tem nutrientes que são os nutrientes que o café gosta, né? Essa terra que foi chamada de terra roxa, na verdade, não era roxa, né? Os italianos chamavam de rossa, né? De vermelha, terra vermelha. Mas para nós, aportuguesamos, ela ficou como terra roxa, né? Ela é a terra ideal para o cultivo do café. Aqui nessa tela seguinte tem, né, as etapas. Opa, deixa eu voltar aqui. As etapas, né, da produção cafeeira, né, até chegar à xícara, né? Faltou aqui um ponto muito importante, né, que da fábrica, né, ou da onde vem o café in natura até chegar à fábrica, tem toda a questão do transporte, né, tem toda a questão da logística, né, da entrega, que isso é muito importante e vai influenciar bastante aí a nossa economia. Tá? Então, como eu estava falando aqui, a construção das primeiras linhas férreas, né? Então lembrar que no início da produção cafeeira, esse café era transportado em lombo de burro. Né? Então pense quantos dias, né, saindo lá do norte do Rio de Janeiro ou saindo do interior de São Paulo, indo para o litoral, né, para ser enviado através principalmente do Porto de Santos, né, ser enviado para a Europa. Então algo muito lento. Então no Brasil começam a ser construídas as primeiras estradas de ferro, né, com o intuito, né, de abastecer, né, de ligar, né, essas fazendas do café até o litoral, até o porto, mais especificamente o Porto de Santos. Tá? Esses barões do café, como eu falei para vocês, eles vão ter um lucro imenso, imenso, né? Vão ser homens muito ricos, né? E eles vão começar a diversificar os investimentos, vão começar tem tanto dinheiro que eles podiam aplicar em outras áreas, né? Como por exemplo a questão da industrialização. Então, quando que começa o primeiro surto de industrialização no Brasil? É uma consequência da cultura cafeeira. Tá? E, obviamente, né, esses homens são de São Paulo, moram em São Paulo, né, então as primeiras indústrias do Brasil elas vão ser instaladas na cidade de São Paulo. Antes disso não tinha indústria? Tinha outros tipos de indústria, não essa pós-revolução industrial. A cana-de-açúcar, né, o beneficiamento da cana-de-açúcar em açúcar é uma indústria, né? O tabaco é uma indústria, mas atendendo o agro, né? Essa indústria nova, já fruto da Revolução Industrial, né, tal como a gente está vendo aqui uma imagem de uma indústria de 1880, né, olha, as máquinas gigantescas, né, isso só vem, né, a partir da década de 50, de 1850. Tá?
Uma outra cultura, né, que vai ter em paralelo do café, que também vai ser muito importante no contexto da economia brasileira desse período, é o cultivo do algodão. Tá? Então, o algodão era cultivado no Brasil já desde a época da cana-de-açúcar, né, principalmente em regiões como Maranhão, Pernambuco, né, região Nordeste, você tinha fazendas de plantação de algodão. Mas o principal vendedor de algodão do mundo eram os Estados Unidos. Né? E qual era o maior comprador de algodão? Era a Inglaterra. Lembrando que a Inglaterra começou sua revolução industrial exatamente com que tipo de indústria? A indústria têxtil. Né? Então, eles consumiam muito algodão para fazer tecido, para fazer roupa, basicamente. Né? E os maiores parceiros deles, né, que fornecia matéria-prima, né, eram os Estados Unidos. Mas, na década de 60, né, o algodão americano vai sofrer uma crise por questões, inclusive, relacionadas à mão de obra escrava. Lembrando que as fazendas, né, de algodão nos Estados Unidos, todas elas eram tocadas por escravos, então a questão da escravidão nos Estados Unidos também é uma parte muito séria aí da história deles, né, tem sérias consequências aí para o desenvolvimento deles, e assume a presidência, a superpresidência dos Estados Unidos, o Abraham Lincoln. E o Abraham Lincoln propõe, né, a abolição da escravatura nos Estados Unidos, o que vai gerar um rebuliço, né, que vai levar os Estados Unidos à famosa Guerra Civil ou Guerra da Secessão, né, que vai durar de 61 até 1865. Né? Então, nesse período, né, que os Estados Unidos estão em guerra entre eles mesmos, né, a produção de algodão do Brasil vai superar a americana, né, e vai conseguir vender muito algodão para a Europa, especialmente para a Inglaterra. Tá? Depois, com o final da guerra, os Estados Unidos retoma, né, o título de maior produção algodoeira do mundo. Destaque, gente, aqui no nosso surto industrial, né, porque surto? Porque vai ter esse boom industrial aqui no século XIX, né, 1850, 60, até 70, mais ou menos, né, e depois volta a encolher. Tá? Qual é um dos principais agentes, né, desse surto industrial no Brasil? A tarifa Alves Branco, 1844. Essa tarifa, né, vocês devem lembrar que todos os produtos que vinham principalmente da Inglaterra, eles entravam no Brasil com imposto bem baixinho, né, fazendo com que não fosse viável você comprar produtos nacionais ou produzir algum produto aqui. Tudo vinha de fora. Com a tarifa Alves Branco, ela aumenta a taxação sobre produtos importados, né, estimulando que se produza algo aqui no Brasil. Né? Então, nessa época, surge a figura fantástica do Irineu Evangelista de Souza, um homem visionário, um homem que tinha uma visão de mundo muito ampla, mesmo tendo origens humildes, né? Ele se tornou o maior empresário do reino, né? Se tornou uma das personalidades mais importantes aí da nossa história, porque ele trouxe uma contribuição gigantesca, trouxe a ideia de que o Brasil pudesse ser industrializado. O Barão de Mauá, eu pedi para vocês fazerem a resenha do filme, né? Acredito que muitos de vocês assistiram, né? Um retrato bem bacana que aquele filme traz a respeito dele, né? E que foi sufocado, né? Pelo conservadorismo, pelo tradicionalismo, né? Principalmente da grande elite que preferia continuar sendo produtor agrícola, né? Utilizando o trabalho escravo. Né? Após o fim da era Mauá, né? Década de 70, né? A gente vai ter, né? Por exemplo, construído por ele ferrovias, estaleiros, telégrafo, iluminação a gás, né? Mas a própria Inglaterra pressiona e auxilia, né, a derrubada do Mauá, que viam ele como uma ameaça aos negócios dos ingleses. Tá certo, gente? Vamos parando por aqui hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa pode me mandar e-mail, a gente pode conversar. O meu atendimento continua sendo às segundas-feiras, a partir das 10 horas da manhã. Então, quem precisar falar comigo, me procure nesse horário. Beleza? Tchau, tchau.